Pastor Eliseu, e aí, quando alguém chega, geralmente jovem, né? E aí, pastor, tô querendo fazer uma tatuagem e tal. O que a Bíblia diz? É pecado, não é pecado? Pode, não pode? Como que o senhor lida com essa questão? Pastor César e ouvintes, esse é um assunto que há tempos ele vem sendo falado e debatido, mas nunca como nos dias atuais. A gente que trabalha com jovens, adolescentes, e teve uma época que eu palestrei muito para jovens, adolescentes, e eu percebi que essas eram uma das perguntas que estava no topo, né? A referente à tatuagem. Biblicamente, se nós formos olhar, nós temos um texto bíblico que faz referência no Antigo Testamento, enfim, pela questão hermenêutica, ela não nos permite, pelas regras, nos utilizarmos esse texto como sendo uma proibição total. O de Levítico, né? De Levíticos 19, 28. Usarmos esse texto como literal para esse assunto. Mas o que, pastor César e ouvintes, eu sempre respondo e tento dialogar com jovens ou pessoas que têm uma dúvida acerca disso realmente eu preciso fazer uma tatuagem? Qual a motivação que a pessoa está tendo para que ela faça uma tatuagem? Essa tatuagem, ela vai glorificar a Deus? Ela vai edificar alguém? Então, partindo desse pressuposto, a gente consegue ter, então, um entendimento e a pessoa começa, talvez, ter uma visão daquilo que ela não tinha até então, acerca de marcar o corpo, de fazer uma tatuagem, seja ela pequena, média ou grande. Tá bom. Bom, pastor Edson Enedino, quando fazer aqui mesmo pergunta para nortear, né? A pessoa chega em você e fala, pô, pastor tal, você é professor de teologia, o aluno chega lá e fala, pô, eu quero fazer uma tatuagem, não sei o quê, o que a Bíblia diz, é pecado, não é pecado? E aí, como é que você fala? Não vejo o problema. Inclusive, eu queria até aqui contextualizar esse Levítico 19, 28 e falar para os amados ouvintes que defendem ou que apoiam ou que são contra. Quem é contra não pode usar o texto de Levítico 19, 28 para contextualizar, porque ele não está falando da tatuagem artística ali. Está falando de uma tatuagem cultural, ritualística, né? Então, já começa por aí. Quem defende, quem é contra a tatuagem, quem diz que a tatuagem é contra os princípios bíblicos, utilizando esse texto de Levítico, não está compreendendo, pastor César, o contexto cultural, nem antropológico. Por quê? Eu fiz aqui um rascunho aqui, um comentário do Matthew Henry, que ele fala exatamente sobre a superstição que havia ali na época. Olha só o que Matthew Henry ele fala. Havia, pastor Eliseu, uma superstição quanto ao corte de cabelo que os pagãos usavam e que o povo de Deus não devia imitar. Não cortareis o cabelo arredondado dos cantos da vossa cabeça. Aqueles que adoravam o exército do céu em honra a eles cortavam o seu cabelo de modo que as suas cabeças pudessem parecer com um globo celeste. Mas assim como o costume em si era tolo, também idólatra, uma vez que era praticado com respeito aos falsos deuses, o rito e as cerimônias pelas quais expressavam a tristeza dos seus funerais não deveriam ser imitados pelos mortos. Não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, pois os pagãos o faziam para apaziguar as divindades infernais, com o que sonhavam e para torná-la propícia aos seus amigos falecidos. Ou seja, Cristo, pelo seu sofrimento, alterou a propriedade da morte, tornando a um verdadeiro amigo de cada verdadeiro israelita. Então, contextualizando aqui, Matthew Henry, ele fala exatamente da questão cultural. Então, bom, o pastor não usou esse texto afirmando que dá para usar Levítico. Na verdade, ele começou dizendo que não dá para usar. Mas entendi. Então, já que esse texto não dá, acho que ambos concordam. Então, com base nisso, você fala que tá tudo bem. Não também assim, né? Vamos generalizar, né? Não pode também
O que o pastor pontuou aí foi muito importante. Qual que é a motivação que está levando essa tatuagem? Não é que a gente está dizendo aqui que não é contra a tatuagem, mas também a gente não está dando um aval aí, liberando o total, geral, para que as pessoas possam fazer. Precisa ter uma reflexão em torno do assunto, né? Porque até mesmo, apesar que hoje, pastor César, a pessoa que faz uma tatuagem, ela pode reverter também. Tem essa questão. Bom, vamos lá. O que pensa o ouvinte também? Manda teu áudio para mim aqui, 98484-9988, 011 98484-9988. Pastor Eliseu. Bom, o texto de Levítico, obviamente que se nós utilizarmos esse texto na sua literalidade, nós teremos que usar os versículos anteriores que falam sobre a barba, que fala sobre a costeleta, que é o do cabelo. Então tem uma série de coisas. Agora, a gente também não pode ignorar, não podemos ignorar que nós temos um texto que Deus está dizendo: não façais, não façam, né? Obviamente que ali havia um rito, havia uma adoração e uma menção de adoração aos mortos e aos ídolos, enfim. Agora a gente não pode ignorar que o porquê que Deus está dizendo não faça. Porque nós não temos também na Bíblia um texto que diga não jogais, para a gente não jogar, mas o crente não joga. Não há um texto na Bíblia que diga não fumais, mas porém a gente entende que isto não nos faz bem. A questão é cultural, a questão é religiosa, enfim, mas Deus está dizendo não façam. Se Deus está dizendo não faça, então eu acho que é importante nós olharmos com mais detalhes o porquê que Deus está dizendo não. Naquele ato, naquela oportunidade, era uma questão de adoração, era uma questão de cultos a falsos deuses, enfim. Hoje, se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver que muitas das coisas que nós não fazemos não é porque está escrito na Bíblia, é porque nós entendemos que aquilo não é necessário, que aquilo não é importante para nós naquele momento. Então, e sendo que, se nós olharmos um ato que até mesmo é condenado para menores de idade, dentro do nosso estado, há uma lei, então é interessante a gente olhar com mais firmeza para esse assunto. Por quê? Para quem não sabe, os ouvintes, e para quem não sabe, existem 3 estados da nossa federação que são explicitamente proibidos e é crime fazer tatuagem para menores de idade, até 18 anos. Então, e esses estados é o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro e o estado do Amazonas. Esses 3 estados é proibido mesmo com autorização dos pais, não é aceito. Por menor, né? Por menor. Mesmo que o pai vá lá, assine e fale, eu quero que o meu filho faça, o estúdio que fizer a tatuagem em um menor de idade, ele está sujeito a pena por agressão, não estou lembrando aqui o nome, mas é grave. É grave porque está mutilando um menor. É assim que... Ok. Pastor Edson. Com todo respeito, pastor Eliseu Almeida, não dá para comparar a tatuagem com o jogo do bicho ou até mesmo cigarro. Porque a tatuagem, na minha opinião, pastor César, é uma tatuagem artística. A gente não pode condenar quem faz tatuagem e outras vezes a gente estamos condenando quem faz a tatuagem e o profissional também que faz a tatuagem. Vocês já pararam para pensar nos tantos profissionais que trabalham com tatuagem e ouvem esse tipo de comentário, ficam extremamente tristes? O que eu quero propor hoje aqui é a não demonização do tema, né? Porque a polarização ela é gigante em torno do assunto. Então, eu também não sou a favor que a pessoa saia fazendo tatuagem à reveria em todo o corpo, fechando a cara, mas também não posso proibir o uso da tatuagem.
Eu tô pensando em quem tá fazendo a tatuagem, eu tô pensando no profissional que trabalha com isso. Inclusive tem amigos meus que eu entrei em contato para eles relatar a experiência de ser um tatuador e como que as pessoas, às vezes, da igreja local ali, do bairro, como a Irmandade olha esse profissional, porque muitas das vezes, do ponto de vista preconceituoso, né? As pessoas olham quem faz tatuagem, chama-se marginalização de que eu acho que seja uma arte, na minha opinião. Então, não tem como a gente colocar no mesmo rol jogo, cigarro, que no Brasil o cigarro é a droga que mais mata. O álcool e o cigarro é a droga que mais mata no Brasil. O jogo, outro dia eu vi o pastor César aqui fazendo uma crítica contundente, artistas, personalidades, fazendo propaganda dessas bets que estão invadindo o Brasil aí. E até irmãos nossos aí se enforcando aí, jogando o seu dinheirinho no lixo, né? Deixando as pessoas, o alto escalão sempre mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Então, não consigo ver dessa maneira. E a demonização da tatuagem é um problema gravíssimo no nosso meio, porque a gente acaba perdendo essas pessoas. Porque o tatuador, por exemplo, pastor César, vê a Irmandade demonizando a tatuagem. Como que esse camarada ele vai se converter para o evangelho? Bom, vamos lá. Pastor Eliseu, se não tem uma base bíblica assim muito clara, como é que fica essa... É uma proibição? É um conselho? A pessoa que fizer tatuagem, ela sofre algum tipo de cerceamento na sua igreja por conta disso? Ela perde algum privilégio ali, ou cargo, coisa parecida? Ou é mais na conta de um conselho e tal? Como é que lida com isso? É um pastor costume? César, entendi. Como eu falei no início, qual que é a motivação que está levando a pessoa a fazer uma tatuagem? Por exemplo, um jovem, um adolescente, ele vai fazer uma tatuagem para contrariar ou irritar os pais? Como uma revolta? Aí já é um pecado. Acontece muito. Então, aí, qual que é o pecado? De não honrar o pai. De não honrar a mãe. O pai e a mãe falou que não era para fazer, foi lá e fez. Aí tá errado. Tá errado. Então já é um pecado. Aí se tornou, é o que o tema aqui, quebrando princípios. Quebrou um princípio de honrar o pai e a mãe. E outra coisa, mesmo se a pessoa seja adulta, já mora na casa dela, ela tem os pais dela, já anciãos, mas que não concordam, mesmo ele sendo independente, para honrar o pai, não faça. Porque no momento que ele faz, o pecado, qual que se torna o pecado? É ele mutilar, é ele pintar o corpo, é fazer a arte, como o pastor está se referindo? Não, é a desobediência ao pai. Então, é a motivação. E o que leva, pastor, o senhor é sabedor disso, o que leva algo a se tornar pecado é a obsessão. Porque a pessoa começa com uma letra do nome, de repente ela está com o nome completo, e ela vai tendo aquela obsessão. E essa obsessão se torna pecado. Por quê? Por exemplo, a pessoa ter dinheiro não é pecado. Mas a obsessão pelo dinheiro não se torna um pecado. Então, a pessoa trabalhar é uma honra, a pessoa está honrando a Deus, está honrando a família, o trabalho. Mas no momento que o trabalho se torna uma obsessão na vida daquela pessoa, ela começa a tomar o lugar de Deus. Então, o que eu tenho percebido é que muitas pessoas, ela não tem um controle, ela não tem um autocontrole. Elas fazem, começam com um coraçãozinho no pulso, no dedo, de repente ela está já com o braço tatuado, as costas, a perna. E o pastor Edson... Não necessariamente, né, pastor? Não, mas não geralmente. Mas geralmente. E o pastor Edson, que trabalha, inclusive, quero lhe parabenizar publicamente, como eu já fiz aqui nos bastidores, pelo seu trabalho. Né? O senhor faz um trabalho extraordinário. E de forma alguma eu estou aqui marginalizando o trabalhador, o cara que tem um estúdio, que investiu para fazer isso. A pessoa vai lá porque quer e paga. Ninguém é obrigado a fazer. Né? Mas estamos se referindo como cristãos, nós servindo a Deus. Então o senhor colocou algo que eu achei interessante. A pessoa começa uma tatuagem, de repente ele tatua o rosto. Né? É algo que vai tirando, né? vai destornando da imagem daquela pessoa. Daqui a pouco ela não é mais. Quem é que está por trás
daquela pintura, daquela tatuagem. Eu sou contra também. Então, essas questões, eu acho que precisa muito hoje é o autocontrole, é o temperamento e qual a motivação. Dependendo da motivação, aí está o pecado. Aí está o pecado. Então, assim, eu não vou condenar ninguém e ninguém, nenhum pastor vai condenar alguém que chegue, aceite a Jesus com o corpo todo tatuado. A pessoa vai ser abraçada, a pessoa vai ser cuidada, vai ser tratada como todos os outros. Agora, não aconselhamos e nem recomendamos alguém que esteja na igreja começar a fazer uma tatuagem. E a gente que está na frente de um trabalho, queira ou não, a gente é formadores de opinião. Então, o membro, a igreja que está ali sendo liderada, ela se espelha muito no que o pastor... Há um ditado que a igreja ela é a cara do pastor. Então... o pastor, hoje a gente tem muitos líderes tatuados, enfim, cada um tem o seu ministério para que foi chamado. Há alguém que acredite que a tatuagem ela possa abrir portas para a pregação do evangelho, como o senhor faz seu trabalho lá na periferia, é louvável. Então, talvez uma pessoa chegar lá tatuado, falar para alguém que é da periferia, abre uma porta, mas ao mesmo tempo também ela fecha muitas portas para a pregação do evangelho. Pastor César, Pastor Edson, ouvintes, continuando, nós temos o apóstolo Paulo nas suas recomendações, as suas cartas, e principalmente, eu acredito, claro, tratando de um assunto tão delicado como esse dos nossos dias, e como eu disse no início, eu me criei na igreja, então assim, mas nunca, a nossa preocupação na nossa adolescência, na nossa juventude não era, posso fazer uma tatuagem, posso fazer isso, a nossa preocupação era como que eu faço para chegar mais perto de Deus, para eu ser um pregador, para eu ser um pastor, essa era a nossa preocupação. Então, o que a psicologia também explica um pouco essa questão dessa corrida atrás da tatuagem e de coisas que possam fazer com que a pessoa seja vista. E é o vazio, às vezes até mesmo, para a pessoa que está lá no mundo, a carência, a ausência de Deus, e ele não sabe que é a ausência de Deus, e ele vai fazer algo para preencher. E quanto mais ele faz, mais ele se sente vazio, porque não é isso que vai preencher o vazio. Agora, há pesquisas, até no Reino Unido há uma pesquisa que os pesquisadores reuniram 580 pessoas que fizeram, todos tatuados, e fizeram uma pesquisa acerca o porquê fizeram, em que época fizeram, qual a idade fizeram, e o resultado foi que de cada 3, um se arrepende. Então, de cada 3 que fazem tatuagem, um se arrepende. Então, a terça parte das pessoas tatuadas, chega um momento da vida que ela se arrepende de ter feito. E existe tatuagem que o pastor César, pastor Edson, o senhor que trabalha, Edson, na periferia, sabe que muitas jovens da periferia têm as tatuagens e às vezes não sabem nem o significado da tatuagem. O senhor que trabalha no sistema carcerário sabe disso, que as tatuagens, eles têm um significado no mundo, né, da tatuagem. Então, você não pode... uma pessoa sai na rua, ela é abordada pela polícia e ela tem uma tatuagem de um palhaço. Ela tem uma tatuagem, uma suástica. Então, assim... O crente não vai fazer isso. Não vai. Né? Então, mas aí, se uma pessoa dessa, ela aceita Jesus, ela está ali, ela não vai ser condenada por isso, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas eu quero dizer que essa tatuagem tem um significado. Por mais simples que seja, tem. E o mundo espiritual, ele é muito cruel. A gente tem que tomar cuidado como cristão, porque as pessoas vão facilitando tudo e vai abrindo portas. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. E a gente vai abrindo portas e o mundo espiritual, ele é covarde. E a gente não toma cuidado com essas coisas, a gente vai facilitando. E hoje a gente está na onda, todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. E às vezes a pessoa não sabe o que significa, ela não sabe o que aquilo quer dizer no mundo da tatuagem e ela pode se complicar. Pois bem, para nós encerrarmos aqui e deixar o pastor falar, Paulo escreve na sua carta aos Romanos,
No capítulo 14 e no versículo 2, ele diz assim: porque um crê que tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come só legumes. Então, é a questão aquilo que a gente tem que tomar cuidado, o que isso vai causar para o meu irmão? Isso vai edificar? Isso vai escandalizar o meu irmão? Então, a gente tem que ter esse cuidado na igreja, né? Nesse processo. Então, as pessoas são tendenciosas há um tempo, porque hoje as pessoas vão fazendo a tatuagem que está na moda. Mas a moda, ela passa. Daqui a um tempo a pessoa está arrependida. Bom, vamos lá, pastor Edson. Então, sobre essa pesquisa que o senhor trouxe aí, se a pessoa fazer, por exemplo, a tatuagem de uma namorada, aí vai dar ruim. Porque de repente não deu certo aquele relacionamento e tá o nome lá da Cida. Aí vai ter que colocar Cidadão do Céu da tatuagem, né? O camarada, ele tinha uma vida promíscua, o cara era do crime, fez uma tatuagem de matar palhaço. Com certeza, agora ele é cristão, ele vai se arrepender de ter feito aquela tatuagem. Com certeza. Eu acredito que é mais o que a gente está tratando aqui, pastor, no âmbito cristão, né? Os crentes que estão nos assistindo. Então, a proibição da tatuagem, na minha opinião, é mais denominacional do que bíblica. Normalmente quem defende, quem proíbe é a denominação, e aí os motivos são até louváveis. Um senhor pontuou aqui. Então, eu quero continuar com a fala aqui de um reformado que foi citado no começo do programa, que é o Nicodemos, né? O tio Nico, né? Chamado mais conhecido como tio Nico nas redes sociais. Ele falou um pouco, mas eu quero completar aqui, ó. Trazendo um reformado pro debate aqui, ó. A Bíblia não tem nenhuma proibição sobre isso. Tem uma passagem do Antigo Testamento que é dita ao judeu que ele não deveria fazer marca sobre o rosto, mas a referência ali a tatuagens religiosas que os pagãos faziam nos seus cultos a falsos deuses e que se identificavam pagão como adorador de determinado deus, ou seja, adorador de Baal. Ele tinha uma marca, uma tatuagem que o identificava como adorador de Baal. Então, na verdade, o mandamento e a ordem para o israelita não fazer a marca. De outra confissão, de outro arraial, pastor Silas Malafaia, falando aqui sobre tatuagem nas suas redes sociais. Primeiro, Novo Testamento não tem nada para começar a história que diga que não possa fazer tatuagem. Agora vamos lá. Ele faz uma ressalva sobre a questão da tatuagem. Ele pontua sobre os exageros, que eu acredito que é o que o pastor tem aqui debruçado a estar passando para os ouvintes, né? Que eu também concordo plenamente com o senhor sobre a questão do exagero, o significado da tatuagem. Agora tivemos um problema no Rio de Janeiro de um rapaz que morreu fazendo um símbolo, e aí um integrante de outra facção entendeu como ele era um turista. Rival. Era rival. Eu estive em Braz de Pina, próximo do Complexo da Pena, junto com o pessoal do Samba Gospel, o ano passado, e eu tenho, pastor César, aquele boné, tanto em Jerusalém como em todas as quebradas, né? Que inclusive eu fiz o lançamento desse tema lá em Jerusalém. Encontrei o pastor César lá. Foi uma bênção, tanto em Jerusalém como em todas as quebradas. É uma proposta de evangelização a partir do texto de Atos Apóstolos 1:8. E eu tenho a camiseta, tenho o boné, e a gente fez 250 bíblias em parceria com a SBB, ilustrando esse tema. E o que acontece, pastor? Tanto em Jerusalém como em todas as quebradas, que eu apresentei lá no Rio de Janeiro, um pastor, ele esconde isso aí, menino. Esconde isso aí, pastor. Aqui é uma facção rival e tem um complexo de Israel que usa esse símbolo, os símbolos judaicos, para identificar uma facção no Rio de Janeiro. E isso é bem ao pé da letra lá. Tem muitas pichações, muitos grafites no muro, marcando o território com símbolos cristãos. E você vai ver muito no Rio de Janeiro essa frase grafitada nas paredes:
Jesus é o dono do lugar. E normalmente quem faz esses pichos lá, ou grafites, eu encontrei bastante grafites também, é o pessoal da facção, que utiliza elementos do judaísmo para poder consolidar. Não, sim, mas aí e a tatuagem? O que tem a ver esse assunto? Então, eu tô explicando. Mas lá é que eu não entendi a conexão, desculpa. O que você está fazendo sobre isso aí com a tatuagem? A proibição da tatuagem, normalmente, ela é feita pela denominação, pastor. É isso que eu tô querendo dizer. Entendi. E aí eu trouxe essa fala do Silas Malafaia, dizendo que no Novo Testamento não tem. Então, o que eu estava pontuando era exatamente essa questão dos símbolos, né? Que pode provocar ali um desconforto, uma consequência. Voltei aqui, deu um bug aqui, mas já voltei. Pode gerar uma consequência. O que você vai tatuar? É isso que a gente está recentemente teve pontuando. Um time de rugby dos Estados Unidos, eles foram participar no Japão e eles foram aconselhados a esconder as tatuagens, tanto o time como a torcida, porque no Japão ela é conciliada ao crime. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. E os nossos jovens... Como no Brasil já foi, né? Já foi. No Brasil, antigamente, quem tinha tatuagem geralmente era malandro, era tido como lá. Pelo menos esse é o senso comum, né? Gangues e tal. Depois, hoje, não é mais, né? Nem todo mundo que faz tatuagem tem a ver com... Não quer dizer que a pessoa que policial tem tatuagem... não podia ter tatuagem, hoje já pode. Há pouco tempo atrás eu vi um policial aqui no centro aí. Rapaz, uma tatuagem... como se diz, de responsabilidade. E um policial, né? Porque não tinha. Hoje, eu acho que no Brasil, somente quem vai prestar concursos e ser oficial da Marinha não pode. E por uma ironia, porque a tatuagem começou pelos marinheiros. Exatamente. Também, né? Pô, pai. A tatuagem no braço, né? Da isso. âncora, e hoje parece que no Brasil há uma lei bem recente que em alguns departamentos da Marinha não pode ter, que pelo menos ela indique ou faça apologia a algum crime ou algo semelhante. Bom, deixa eu só, porque tem gente no WhatsApp, eu vou pedir para soltar aí o ouvinte no WhatsApp, por favor, Ricardo, por favor. Bom dia, é o pastor Luiz Fernando. Sobre a tatuagem, há cerca de 20 anos atrás eu estava em outro ministério bem rígido, e foi lá para congregar um irmão, um conhecido nosso inclusive, e era o sonho dele congregar naquele ministério, mas ele tinha tatuagem, ou seja, ele já veio de tatuagem do mundo, mas obviamente se converteu. E nesse dia ele foi de camisa, né, de manga curta, e o pastor local viu e falou: olha, você pode sim congregar conosco, mas por causa da sua tatuagem, você não vai poder ser obreiro, né? Mas era o desejo, o sonho dele ser um obreiro ali naquele ministério. Então aquelas palavras feriu muitíssimo a ele mesmo, e ele acabou não aceitando, né? Saiu do ministério então, já na semana seguinte, e praticamente se desviou. Meu Deus, mas aí também vai de um extremo a outro, né? Tá errado o pastor fazer isso? Tá, mas a pessoa também se desviar por conta disso. Procura outro ministério, né? Mostra uma fraqueza aí. Tem mais ouvinte, né? Solta aí, por favor. A graça e a paz a todos os irmãos. Eu sou o Anderson aqui de São Paulo. Eu gostaria de opinar a respeito da tatuagem. Eu sou contra, porque se nós analisarmos pela perspectiva psicológica, né? Todas as pessoas que fazem tatuagens fazem porque elas têm algo de dor, né? No sentido psicológico, sempre tem aquele negócio de lembrança de um morto, de algum fato que ocorreu na vida. E eu nunca vi uma pessoa que se arrependeu de não fazer uma tatuagem, mas eu conheço muitas pessoas que se arrependem de ter feito muitas tatuagens, inclusive
Inclusive conheço pessoas que fizeram tantas tatuagens que não conseguem nem remover, de tão grande que é, e a simbologia da tatuagem realmente é bem ruim e a pessoa se arrepende demais. Bom, vamos lá, volta aqui. Quem parou falando foi o pastor Eliseu, salvo engano, não foi? Então, eu tenho uma palavrinha aqui, mas pode ir. Então, pastor Edson. E a tatuagem de reparação? Se a gente for proibir a tatuagem, se a gente chegar no consenso aqui, não, tatuagem é pecado, que nem é proposto por muitos arraiais, por muitas denominações. Na pesquisa para esse tema, eu estava na internet e achei uma reportagem, vocês podem também dar um Google aí, tá na Band, de uma ONG que faz tatuagens em mulheres vítimas de violência pelos seus maridos. Muitas marcas no corpo e além de devolver a autoestima, de fazer a correção daquele mal que foi feito, elas têm orgulho agora de ver aquela tatuagem de reparação. Então, eu acho que a gente tem que ter um posicionamento muito equilibrado, né, nessa questão, para não jogar fora, que nem esse irmão aí foi jogado fora pelo ministério e dessa maneira. Eu penso dessa forma, pastor César. A Daniela Barcelos, ela diz assim, olha, eu tenho 6 tatuagens e fiz todas antes de me converter. Hoje não faria mais. Porém, eu não tenho vergonha e também não me arrependo de tê-las feito, mas ela não faria de novo. Então, tá certo. Liberdade cristã. Então, mas esta é a questão nossa aqui. Não é a pessoa que já fez ou a pessoa que está lá no mundo. É quem está na igreja querer fazer ou ser motivada a fazer. Então, nós como cristãos, e eu defendo isso, como cristão, a gente não deve fazer uma tatuagem. Por quê? O apóstolo Paulo diz, na sua carta aos Romanos 14, 21, bom é não comer e nem beber vinho, e nem fazer outra coisa qualquer, em que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então, se a gente vai fazer algo, porque é tão difícil, pastor César, o senhor como pastor, o senhor, o pastor Edson, é difícil a gente edificar a vida de alguém, é difícil a gente cuidar de alguém, com todo o esforço que a gente faz para agradar aquela pessoa, para ajudar, para que a pessoa se firme, e de repente um vacilo, a pessoa ela enfraquece. Agora, o porquê que a gente vai facilitar, fazer com que aquela pessoa tropece, fazer com que aquela pessoa se escandalize em nós, né? Então, se nós não pudermos edificar a vida de alguém, então pelo menos não escandalizar. O pastor Edson falou no início acerca que nós fomos chamados para a liberdade. Sim, a gente tem que tomar cuidado a questão da liberdade, que às vezes se torna uma libertinagem e as pessoas não sabem o ponto. Às vezes, e aí é que é a importância do líder estar ali para fazer, para ponderar, que está ali para orientar, para que a pessoa não perca de vez os limites. A pessoa não sabe onde que é o limite. Então precisa estar orientando. E eu acho que já estamos para finalizar também, né, pastor? Então quero deixar, já finalizando, que aquilo que nós não conseguirmos fazer para edificar o irmão, não vamos fazer para que o irmão se escandalize em nós. Eu quero deixar ainda um texto, Paulo dizendo assim, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e edificação uns para com os outros. Então essa, como cristão, é o fator principal, é vivermos em unidade, vivermos em união, fazermos algo para vivermos em paz e edificar uns aos outros. Se aquilo que eu vou fazer escandaliza o meu irmão, vai escandalizar o irmãozinho que está lá servindo a Deus, não faça, porque aí está o pecado. O pecado talvez não seja colocar um pouco de tinta no braço, na mão, que hoje, pela tecnologia, pode ser removido. Então, automaticamente, ao ser removido a tatuagem, o pecado seria tirado. Então, mas é o ato pelo qual a pessoa foi motivada a fazer. Ok.